Eu gostaria nessa manhã de trazer um assunto, e sempre a gente fala assim, se essa palavra fosse ter um título, né? Quando a gente fala assim, já está dando título, né, Caio? A gente já dá o título para a palavra. Então, eu gostaria de dizer que nessa manhã a gente vai falar sobre um Deus que se compadece daqueles que se arrependem. Interessante, né? Um Deus, o Andrei, já sei que o Andrei está dizendo que esse título é muito longo, depois ele vai mudar, né? Um Deus que se compadece daqueles que se arrependem. Eu queria falar um pouco sobre a compaixão de Deus. E a compaixão de Deus, ela é mostrada na palavra de Deus durante toda a história da humanidade. Deus realmente ele se compadece. Mas antes de entrar aqui no assunto, não sei se eu falo agora ou se eu falo durante, vou dar uma pincelada agora. Esse título diz que Deus se compadece daqueles que se arrependem. Aí você vai perguntar, e quem não se arrepende, pastor? Também não merece a compaixão de Deus? Então eu vejo aqui na palavra dois tipos de pessoas. Aqueles que não conhecem, são ignorantes ou ignoram, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, não conhecem os seus princípios. São pessoas muitas vezes que estão vivendo alheios a Deus e à vontade de Deus. Então, muitas vezes estão sofrendo uma consequência das suas próprias ações, uma consequência do pecado que assola o mundo, a humanidade. E essas pessoas também têm lutado, têm sofrido, e Deus olha para essas vidas e se compadece delas. Deus se compadece de toda a humanidade. Mas há um outro tipo de aliança, o povo de Deus, aqueles que o conhecem, aqueles que conhecem a sua palavra, aqueles que sabem o que deveriam fazer ou como deveriam se comportar. E muitas vezes não se comportam de uma maneira digna do Evangelho. Então essas pessoas, Deus também se compadece delas. Porém, há um padrão na palavra. E esse padrão mostra que Deus se compadece daqueles que se arrependem. E tem uma mudança de atitude. Quem entendeu o que eu falei? Amém, irmãos? Né? Por enquanto, está tranquilo. Eu gostaria nessa manhã, então, de ler um texto que está lá em Juízes, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 9. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 9. Vou ler na versão NVI, se você gosta de acompanhar na mesma versão aí no seu celular, você pode acompanhar comigo na versão NVI. Juízes 10, 9. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Agora eu vou ler esse mesmo versículo 16 na versão revista e atualizada. Diz assim: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo onde podemos nos reunir diante do Senhor e ouvir a Tua direção, a Sua palavra. Deus, que o Teu amor seja derramado sobre nós
e que nós possamos, Deus, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e que, como igreja, possamos crescer e aprender de Ti, no nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela apresenta a história de um Deus que criou todas as coisas, então Ele queria se relacionar com a humanidade. Nós vemos então lá em Gênesis, a história da criação, Deus criando todas as coisas. E quando Deus cria o homem e a mulher, Deus os cria à sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com eles. Deus então deseja ter relacionamento com o homem e com a mulher. Deus deseja ter relacionamento com a humanidade. Mas nós vemos que Adão e Eva, a Bíblia nos conta sobre a queda, eles voltaram as costas para Deus e eles pecaram, desobedeceram uma ordem clara do Senhor. E aí começa a entrar todo tipo de confusão. Não é? Nós vemos ali que o homem ele vai passar a ter que produzir o seu alimento com o seu suor. A mulher também teve ali as consequências da sua atitude. Nós vemos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já ali com ciúmes, com contenda, e o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. E nós vemos então a humanidade se afastando daquilo para o qual Deus a criou. Deus criou o homem e a mulher para viverem num jardim, num paraíso, para viverem uma vida de comunhão com Deus, uma vida abençoada, uma vida onde nós somos guardados e vivemos com o propósito de expressar a grandeza e a beleza de um Deus que nos ama. Logo depois nós vemos então a história crescendo em Gênesis, a gente vai vendo Deus se relacionando com o homem, e houve tanto pecado, e a humanidade entrou numa degradação tão grande, que Deus então destruiu todo aquele mundo e salvou a humanidade através de Noé. E aí Deus ele começa uma nova fase depois de Noé. Mas rapidamente aquele povo também querendo fazer-se grande com a sua fama, eles abandonam a Deus e querem construir uma torre, onde eles possam chegar até o céu, não sejam espalhados, afrontando uma ordem clara do Senhor, que Deus falou para assim, olha, que vocês cresçam, encham a terra, mas eles queriam ficar todos unidos de uma torre, a Torre de Babel. E aí nós vemos então Deus espalhando a humanidade para que a sua palavra seja cumprida. E no capítulo 12 de Gênesis começa uma nova história, onde Deus ele se relaciona com uma família, a família de Abrão, que depois vem se chamar Abraão. E aí Deus, ele através daquela família, ele fala assim, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus não perdeu a sua intenção de abençoar todas as famílias. Deus não perdeu o seu propósito de derramar da sua graça, de ser conhecido de todos aqueles que habitam a terra. Deus não abandonou, então Ele escolhe uma família, e fala assim, eu vou ser com esta família e eu vou levá-la a viver uma aliança comigo. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus então lhe dá um filho, Isaac. Depois de Isaac vem Jacó com as 12 tribos, com seus 12 filhos, que depois se tornam as 12 tribos de Israel, e esse povo é levado cativo para o Egito. Mas Deus proveu um libertador, e nós vemos aqui a história, irmãos. Deus proveu um libertador chamado Moisés, e Moisés, quando tirou o povo do Egito, um dia ele disse, no futuro Deus levantará um profeta semelhante a mim, que vai ser semelhante a mim. Qual o que Moisés era? Moisés era um legislador. Moisés propôs um tipo de lei, onde o povo obedecia aquela lei, e Jesus é o profeta levantado à semelhança de Moisés. Ele é o profeta, que também é legislador, libertador e legislador. Então Jesus falou, uma nova lei vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim a lei de Moisés foi cumprida em Cristo Jesus. Quando se diz cumprida, não apenas obedecida por Cristo, mas o tempo da lei acabou quando Jesus Cristo se manifesta, e aí Ele propõe uma nova lei, a lei do Evangelho, a lei do amor. Querido, onde Ele morreria no meu e no seu lugar, o seu sangue seria derramado numa cruz, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andou por esta terra, e Ele se entregou para ser sacrificado, como cordeiro puro, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, nós somos curados pelas suas pisaduras, fomos perdoados pelo seu grande amor. Irmãos, Jesus Cristo não caiu de paraquedas.
A igreja não é obra do acaso, o evangelho não é obra do acaso, há uma história desenhada e escrita em toda a Bíblia relata, se você e eu olharmos com olhos atentos, vamos ver que desde o começo, Deus só tinha uma intenção, amar você, libertar você, para que você possa viver o propósito que Ele tem. É um Deus de amor. Então Deus tira o povo do Egito, da escravidão, e traz o povo para a terra de Canaã. Então, Êxodo conta a saída do povo, a história da saída do povo. Nós vemos então toda essa história do povo saindo daquela escravidão. E vemos depois, irmãos, o povo entrando na terra, conquistando a terra com Josué. Josué, ele conquista a terra, Josué é um livro de conquista. E ele vai ali, ele conquista aquela terra. Mas no final do livro de Josué, eu e você podemos ver que ainda faltava muita terra para ser conquistada. O povo não estava obedecendo, havia muita coisa para ser feita. E aí vem o livro de Juízes. O pastor Fabiano, outro dia, pregou sobre Sansão, um dos juízes. Quando a gente fala juiz, irmão, não pensa naquele camarada de toga, né? Uma pessoa de toga que está num tribunal. Não é isso. Seriam como os líderes. Eram mais como líderes, como reis, como, talvez, vamos dizer, prefeitos, ou então aqueles livros, aqueles filmes que a gente assiste aqueles filmes de história, aqueles filmes antigos, é como se fosse um líder de uma tribo, de um povo, de um determinado lugar. Então Deus levantava líderes para libertar o povo de Israel. A história que nós estamos vendo aqui no livro de Juízes, e aqui nós vemos, né, eu vou ler um texto aqui em Juízes capítulo 2, você não precisa abrir, que diz assim: sempre que os senhores levantavam um juiz, Deus estava com esse juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Então nós vemos aqui Juízes, conta a história de um povo que, enquanto Josué e os anciãos que viram todas as obras do Senhor ali no deserto e na saída do povo do Egito, enquanto eles viviam, o povo vivia em certo temor e obediência. Mas quando eles partiram, então eles abandonaram a Deus. Então Juízes conta de um povo que começou bem com Deus. Aí não conquistou toda a terra, e na caminhada da história, Deus foi levantando juízes. Os primeiros juízes foram bons, os outros foram mais ou menos. Lá no último juiz foram terríveis. Sansão não tinha nada a ver com Deus, o pastor Fabiano falou aqui. Então o ciclo era assim: o povo pecava, era oprimido o povo pecava, aí o povo era oprimido pelos inimigos, aí o povo clamava, Deus levantava um juiz que os libertava, havia um tempo de paz enquanto esse juiz vivia. Aí o povo, quando o juiz morria, o povo errava de novo. Quando o povo errava, os seus inimigos os oprimiam. Quando os inimigos oprimiam, eles se arrependiam. Deus os libertava através de um juiz. E assim, irmãos, quem suportaria viver com uma pessoa assim? Não sei se eu suportaria. Você suportaria, pastor Fabiano? Uma pessoa que erra, cai, erra, até quando? Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, que Ele olha para a pessoa e Ele até mesmo essa resistência que eu vejo aqui de Deus, né, sobre eles, é uma resistência que queria levá-los a um arrependimento. Deus falou assim: eu não vou livrar vocês não, agora vai buscar os deuses que vocês estão confiando. Mas aí o povo percebeu a seriedade do que estava acontecendo, se arrependeu, abandonou as suas práticas, e Deus então não pôde reter a sua compaixão. No finalzinho do livro de Juízes, o último versículo, na verdade esta frase se repete algumas vezes nos últimos capítulos do livro, diz que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo, que lhe parecia ser certo. Então já aponta para a necessidade de um rei, já aponta para a necessidade de um rei que iria o quê? Trazer ordem, queria trazer um rumo certo, queria trazer uma maneira correta do povo caminhar. Então Juízes já aponta para um rei. É interessante que logo depois de Juízes vem o livro de Ruth. E Ruth nada mais é do que aquela moabita
que volta com a sua sogra chamada Noemi para Israel, e ela se casa com um homem e ela se torna a avó do pai de Davi. Ela faz parte da genealogia de Davi. E Davi é aquele cuja linhagem trouxe o rei dos reis, o rei de Israel, aquele que reina para sempre, o rei da igreja. E quando nós vemos esta linguagem, nós vemos que lá em Atos capítulo 17, em determinado momento, quando Paulo e Silas chegam numa cidade, eles falam assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Nós servimos a um rei chamado Jesus. Ele reina sobre a nossa vida. A sociedade não reina sobre a nossa vida. O governo do Brasil, dos Estados Unidos, de quem quer que seja, de onde quer que seja, eles não reinam sobre nós. Quem reina sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, é um rei dos reis, é um rei eterno. O nome dele é Jesus. Ele é o rei que trouxe ordem à minha vida espiritual. Ele é o rei dos reis, ele é o rei da igreja. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui esta linguagem. Interessante que a palavra de Deus nos mostra que a compaixão foi retida. E quando Deus retém a sua compaixão, Ele não pode agir. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, Ele agia quando estava compadecido. Vários textos, se você anota, eu vejo que tem alguns irmãos que anotam, depois você lê. Mateus 9:36, Jesus vendo as multidões se compadeceu delas. Mateus 6:34, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Mateus 14:14, desembarcando, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmãos, então a compaixão de Deus é aquilo que vai fazer com que Ele vai agir na minha e na sua vida. Nós precisamos então, de alguma forma, atrair a compaixão de Deus para nós, atrair a compaixão de Deus para as nossas vidas, atrair a compaixão de Deus para a nossa família, atrair a compaixão de Deus para a nossa causa, para aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Quando a gente volta aqui para o texto de Juízes capítulo 10, eu consigo ver a seriedade de Deus. Irmãos, a minha esposa diz, ontem mesmo a gente estava conversando com um casal, muito amado, e a Adriana comentou, não sei se você já me ouviu falar, que eu digo que Deus é bom, mas não é o que, irmãos? Muita gente já viu, né, Adriana, falar isso. Deus é bom, não é bonzinho. Deus é bom, mas Deus é sério. Deus é um Deus muito sério. E aqui em Juízes capítulo 10, versículo 13, o Senhor, através de um profeta, aqui não diz, mas provavelmente foi um profeta, que Deus levantou e começou a falar com aquele povo. Não é? Então, falou com todos eles, vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso eu não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que Ele os livrem na hora do aperto. O que Deus estava ensinando aqui ao povo, era que as atitudes do povo trariam consequências para a vida deles. Irmãos, nós não podemos viver como se as nossas atitudes não trouxessem consequências para nós. Você não pode viver a vida cristã como se as suas atitudes não fossem trazer consequência para o seu casamento. Você não pode viver a vida cristã como se as suas atitudes não fossem trazer consequências para os seus relacionamentos entre pai e filha, mãe e filhos, entre marido e esposa, entre parentes, entre amigos, com a sogra, com o sogro, com o cunhado. Nós não podemos viver, irmãos, como se as nossas atitudes não fossem trazer consequências financeiras, consequências em todas as áreas da nossa vida. Eu e você, conforme Gálatas capítulo 6 diz, não podemos nos deixar enganar. De Deus não se zomba, diz a palavra, pois o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, nós vamos colher o que semeamos. Se a sua vida está ruim hoje, é porque provavelmente nós semeamos mal no passado.
Se eu estou passando alguma situação hoje, é porque provavelmente ali atrás eu semeei algo que me trouxe a essa vida, a essa situação. Se eu tive um tipo de situação no passado e eu não consertei, provavelmente eu vou colher consequências daquilo ali. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que nós não podemos viver como se as nossas atitudes não fossem trazer consequências. Bom, caminhando um pouco aqui no texto, nós vemos que o arrependimento, ele mostrou uma mudança de atitude. Antes de falar um pouco sobre esse texto que fala sobre como eles se arrependeram, o arrependimento, a palavra no hebraico e no grego, elas têm algumas semelhanças, similaridades. O que é arrependimento para nós em português? Talvez para você fique difícil de definir. Vou tentar definir da seguinte forma. No hebraico, arrepender-se significa entristecer-se e mudar de direção. É quando você se entristece. Você se entristece por algo que você fez. E você entende que aquilo não vai trazer bênção para a sua vida. Outro dia eu estava contando para um irmão, no nosso grupo de relacionamento, já contei esse testemunho várias vezes, né? Normalmente eu conto para casais, mas já contei para a igreja, vou contar de novo. Eu já estou cansado de contar esse testemunho, mas não acho outro, irmãos. Esse vou ter que contar de novo. Você que já ouviu, tenha paciência, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Aí você pode dizer assim, eu conheço um homem que viveu isso. Não precisa citar o meu nome não, tá? Bom, belo dia eu fui viajar para Natal a trabalho, e a Adriana estava grávida da Fernanda. Então isso faz mais de 30 anos. Fui viajar para Natal a trabalho, os irmãos que estão saindo vão participar do teatro, tá, irmão? Fique em paz, fique tranquilo, não se preocupe. Eles estão gostando da palavra, estão até tristes que vão ter que sair. Né? O pregador está pregando, começa a levantar uma multidão e ir embora, para ser alguma coisa está errada. Né? Não é? Então fui para Natal, em viagem. Será que é por causa do testemunho que eu estou cantando de novo? Estava viajando lá e a minha esposa estava grávida, e eu estava a mais de 3.000 quilômetros de distância. E naquela época eu fui, era em dezembro, na época tem lá um evento em Natal chamado Carnatal, que é o carnaval fora de época em dezembro. Eles chamam de Carnatal. E tinha muito turista na cidade. Eu lembro que eu fui sozinho para o shopping, que era perto de onde eu estava alojado, fui lá almoçar, que era horário de almoço, meio de lanche, já estava meio de tarde. Eu fui ali, e quando eu cheguei lá, tinha muitas mulheres turistas com pouca roupa, muitas mulheres bonitas, com todo aquele tipo, um calor, né, em dezembro, e eu me deixei levar pelos meus olhos, eu comecei a olhar as mulheres, eu comecei a reparar quantas mulheres bonitas tinha naquele lugar. Um pouquinho mais do que isso, preciso confessar. E comecei a reparar nessas coisas. Quando eu cheguei à tarde, liguei para minha esposa, Adriana, como é que você está? Ela falou assim, Marcelo, hoje aconteceu algo estranho. Eu falei, o que foi, meu amor? A Adriana pegava ônibus, né? Ela falou assim, eu peguei um ônibus e entrou um homem, que eu nunca tinha visto, ela pegou do trabalho dela lá na Vila Industrial, lá perto do cemitério, para lá, né? Jardim Tesouro, Tesouro que chama lá, né, amor? Estava longe, e ela pegou o ônibus e ela falou assim, este homem começou a me olhar, a me encarar, mas não estava legal, estava diferente, estava estranho, estava me oprimindo. Eu falei assim, amor? Ela falou assim, E aí quando eu levantei para descer, ele levantou também. Aí eu sentei e ele sentou. E eu fiquei ali, tal, disfarçando, fiquei sentado perto da porta. A hora que o ônibus quis sair, eu levantei, desci rápido, correndo, ele tentou descer e não conseguiu. E eu fiquei preocupado, ora por mim, na hora eu entendi que a minha atitude, lá em Natal, a mais de 3.000 quilômetros, abriu uma situação para que a minha esposa fosse oprimida aqui em São José dos Campos. E na hora eu falei assim, meu amor, eu quero te pedir perdão, porque eu olhei para algumas mulheres aqui hoje e eu abri uma situação no mundo espiritual para que você fosse oprimida aí e eu preciso te pedir perdão, eu preciso que você ore comigo. A Adriana, uma mulher de Deus, ela poderia falar o quê? O que vocês acham que poderia falar? Seu cachorro. Ela pode ter pensado, irmã, não falou. Seu cachorro, eu grávida aqui da sua filha, sofrendo aqui, pegando o ônibus com a barriga, e você olhando a mulherada, e não sei o quê, mas a Adriana discerniu que era uma situação espiritual, que eu precisava me arrepender,
que eu precisava pedir perdão para ela. Ela entendeu isso, ela falou assim, não, vamos orar, Marcelo. E ela liberou perdão sobre a minha vida, e nós oramos. Irmãos, e a partir daí eu nunca mais tive essa atitude. Nunca mais. Anos depois eu viajei para o Chile, e eu comprei um negócio. Na hora que eu comprei um negócio, eu dei o dinheiro para a menina pegou na minha mão e começou a acariciar a minha mão. Eu estava a mais de 5.000 quilômetros de distância. Uma jovem, com boa aparência, me acariciando num lugar, num país completamente distante. Irmãos, eu puxei a minha mão rapidinho, botei o troco no bolso, saí correndo daquela galeria, nunca mais passei nem na rua. Fiquei 1 mês fora de casa. Porque eu falei assim, eu não vou tomar uma atitude que vai ferir a minha esposa. Eu não vou tomar uma atitude que vai ferir as minhas filhas. Eu não quero tomar uma atitude que vai ferir o Deus que eu sirvo, que morreu por mim e que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, irmãos, quando você se arrepende, você precisa mudar. Precisa mudar. Arrependimento, no grego, significa metanoia, a palavra no grego, que é mudança de pensamento. Irmãos, é mudança de entendimento, mudança é transformação. Arrependimento traz tristeza, mas traz mudança. Então, quando nós vimos aqui que o arrependimento ele tem que ser acompanhado com mudança de atitude. Amados, nós precisamos mudar atitudes quando estamos arrependidos de fato. Eu não estou dizendo, tem aqueles que sempre estão lutando com alguma coisa, lutando contra o vício. Irmãos, faz parte da vida cristã, nós lutarmos, chorarmos diante de Deus. Mas o que nós não podemos viver é como se as nossas atitudes não fossem trazer nenhuma consequência. E é um padrão que nós encontramos na palavra. Um chamado ao arrependimento com mudança de atitude. Lá em 2 Crônicas 7,14, um texto muito conhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se e lamentem-se, e chorem. Troquem o riso por um lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não está dizendo para você viver triste, não é isso. Mas, irmãos, tem pessoas que vivem no pecado e não sentem a dor. Não sentem a dor do arrependimento, de mudança, de atitude. Um belo dia estava aqui a minha filha Fernanda, morava em Juiz de Fora. E ela veio para cá num feriado. E nós estávamos no culto, o culto naquela época era noite, chegou de noite, ela falou assim, pai, fui convidada para pregar amanhã, aqui para os pré-adolescentes, ela estava tão feliz, fui convidado para pregar para os pré-adolescentes, imagina um pai muito sábio, né, estou falando com ironia, eu falei para ela assim, é mesmo filho, então sobrou para você, porque pediram para eu pregar, não podia porque eu vou viajar amanhã. Pediram para tal pessoa pregar, também não podia porque vai trabalhar. Pediram para outra pessoa pregar, não podia porque tinha um compromisso de família. Então ninguém podia, sobrou para você então. O que vocês acham? Falta de sabedoria, né? Falta de amor pela sua filha, ao invés de eu me alegrar com ela. Aí sabe o que ela me disse, irmãos? Ela falou assim, pai, pode ser essa a sua visão. Mas deixa eu contar algo para você, eu estava lá em Juiz de Fora, e eu me programando para vir para cá, eu falei assim, Deus, faz tanto tempo que eu não prego, o senhor não poderia abrir uma oportunidade para eu pregar? Então ela falou para mim assim, o senhor acha que as pessoas não podiam? E eu vou dizer para você, Deus abriu a oportunidade que eu pedi para ele. Com luva de pelica, né? E eu ri e tal, eu lembro que eu fui pregar em Jundiaí, na segunda-feira, e na volta do caminho, Deus falou comigo, você precisa pedir perdão para sua filha, você precisa se arrepender, e você precisa dizer para ela que você estava errado. Irmãos, eu me entristeci de tal forma, durante essa viagem, dirigindo no carro, que eu não vi a hora de chegar em São José, dar um abraço na minha filha, e pedir perdão para ela. Quantos pais maltratam os filhos, e não têm a dignidade de pedir perdão para eles? Quantos pais e mães tratam o filho de qualquer maneira? Nós, marido e esposa, nos tratamos de qualquer maneira. E depois achamos que está tudo bem. Sabe por quê? Não, porque ela sabe.
Não precisa pedir perdão, ela sabe que eu estava nervoso. Ele sabe que eu estava naqueles dias, então, ele sabe. Minha filha sabe que eu amo ela, o meu filho sabe que eu amo. O pastor sabe que eu amo a igreja, o pastor sabe mais ou menos, irmão. Agora, na família, a gente age assim, né? A gente age assim. Não, querido. O arrependimento, ele precisa trazer tristeza, pedir de perdão. Como diz aqui em Tiago, humilhai-vos diante da mão de Deus. Pedir perdão por um erro traz humilhação ao seu coração. Se você tem dificuldade de pedir perdão, deixa eu dizer algo para você, você é orgulhoso e arrogante. Se você tem dificuldade para pedir perdão, querido, você está indo por um caminho de endurecer a sua cerviz, de não ser uma pessoa de fácil trato. Se nós endurecemos o nosso coração e temos dificuldade de pedir perdão a Deus nem tanto, porque a gente entra no quartinho e pede, mas para o irmão, para o marido, para a esposa, para as pessoas que nós ofendemos, irmãos, estamos indo por um caminho ruim. Mas quando nós pedimos perdão a Deus, pedimos perdão às pessoas, nos humilhamos diante do Senhor, então, querido, Deus olha para nós e Ele vê o quê? Uma mudança de atitude, um arrependimento que veio acompanhado por uma mudança, um arrependimento que veio acompanhado por uma tristeza e também por uma mudança de atitude. Você passa a ser mais cuidadoso, você passa a ser mais amoroso, você passa a ser mais atento, algo mudou no seu coração, o seu pensamento foi transformado, você não vai mais agir na sua carne, na sua impetuosidade, nem sei porque eu quis falar isso, trava a língua, né? Você não vai mais agir dessa forma, você vai agir de acordo com a palavra de Deus, e nós então nos arrependemos e nos lançamos aos seus pés, nos humilhamos e mudamos de atitude, e olhamos para o Senhor e falamos assim: Senhor, eu tenho agido mal, eu tenho agido dessa forma, eu fiz isso. Talvez, querido, quando nós olhamos aqui, né, que Deus não resiste a um coração quebrantado, é o próximo tópico. A gente vê lá em Juízes 10:16, tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Tiraram os deuses alheios e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então, talvez nós olhamos aqui esse texto e vemos aqui eles tirando deuses alheios, você pensa assim: mas eu não tenho deuses alheios na minha casa. Eu não tenho essa prática, eu não tenho essas coisas. Irmãos, aqui na verdade, os deuses alheios naquela época, a gente vê que eram situações e ídolos nos quais eles confiavam. Eles confiavam naquilo, eles buscavam alento naquilo, eles buscavam segurança em outras coisas que não era Deus. A idolatria, a definição de idolatria, não é apenas você se prostrar diante de um ídolo, né, de madeira, de gesso, de ouro, não é só isso. A idolatria, irmãos, ela significa tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Toda a confiança que você coloca no seu dinheiro, no seu emprego, no seu jeito de ser, na sua obstinação. A obstinação é um pecado de feitiçaria. É o meu jeito, eu sei como que eu vou fazer. Ela vai ver só agora. A Adriana não fez o ovo mexido para mim no café da manhã, agora ela vai ver só, não vou levar água para ela beber. Obstinado, querendo agir conforme aquilo que pensa, da maneira que acha que é o correto. Mas quando Deus, Ele percebe em mim e você o abandono do pecado, uma tristeza e um arrependimento genuínos, a Bíblia diz que Deus, Ele não pôde reter a sua compaixão. A compaixão de Deus, a misericórdia de Deus está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende, a todo aquele que busca isso, viver esta realidade. E a última coisa que eu quero trazer não está no texto, mas depois você pode continuar lendo, que é para terminar e concluir esta ministração, não se contente com o livramento. Não podemos ser como aquelas pessoas que viviam na época dos juízes. Eles se contentavam com o livramento.
Se você continuar lendo a história aí em Juízes capítulo 11, você vai ver que Deus levantou um juiz chamado Jefté. Jefté era um bandido, irmãos. Depois você pode ler a história aí. Ele era um cara que foi expulso da sua família, né? Era um filho bastardo. Ele foi expulso da sua casa, seus irmãos o expulsaram, então ele vivia nas colinas com um bando de maus elementos, mas era um guerreiro, era um bandido. Mas quando o calo apertou, né, os anciãos foram lá pedir ajuda dele, e Deus foi com ele. E através de Jefté, Deus, pela sua misericórdia, livrou o povo. Mas Jefté, nós estamos falando aqui da decadência, lembra que eu falei para você do livro de Juízes? Começaram bem e foram decaindo, foram se afastando de Deus, a tal ponto desse juiz chamado Jefté prometer que iria sacrificar a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. O sacrifício humano era uma prática dos cananeus, dos pagãos, onde os povos de Israel foi colocado para acabar com essa prática, porque essa prática, como é que se diz? Desonrava a Deus. Essa prática ela era completamente contrária àquilo que Deus tinha feito. Essa prática de sacrifício humano ofendia a Deus. Então Deus acabou com isso e pediu para o povo de Israel não fazer isso. E esse homem, esse juiz, ele sacrificou a sua própria filha, que foi a primeira pessoa que saiu ao seu encontro. Ele achava que Deus queria isso, Deus nunca pediu. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que se nós formos nos contentando apenas com o livramento, com a libertação do nosso problema, com a resolução das nossas dificuldades, se nós formos apenas amando o livramento, já sei, agora eu vou pedir perdão a Deus, eu vou agir certo por um tempo, e depois que Deus me livrar, aí você acaba caindo nessa prática. Mas eu deixo dizer para você, baseado no livro de Juízes, na história de Israel, todas as vezes que alguém age dessa forma, ela vai piorando, vai piorando, vai piorando. Não foi assim que Saul, o primeiro rei de Israel, fez? Ele falou para Samuel, falou assim: Samuel, não, tudo bem, eu pequei contra o Senhor, mas vem aqui e me honra diante das pessoas. Samuel falou para ele assim: olha, agora o seu reino vai ser tirado de você, Saul, porque você desobedeceu. Não, tudo bem, mas vem aqui e me honra diante das pessoas. Você vê que Saul, ele começou a se distanciar de Deus e começou a praticar loucuras em Israel. Todas as pessoas que começam se contentando apenas com o livramento, elas fatidicamente vão cair num lugar longe de Deus, e a sua vida vai de mal a pior, irmãos, historicamente falando. Eu não posso me contentar com o livramento, mas o que eu quero é que Deus esteja comigo, que uma libertação por causa da sua compaixão, por causa da sua misericórdia, sejam para mim um sinal do seu grande amor, do seu compromisso, da aliança que Ele tem comigo, mas que eu também quero viver em amor diante dEle. Irmãos, trazendo para nosso dia a dia, nós estamos diante de um Deus que é muito sério. Nós somos o povo de Deus, e o Senhor, Ele age de uma forma muito séria, como diz lá em Gálatas: de Deus não se zomba. Eu acho que até o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, usa uma palavra muito forte. Eu acredito que ninguém aqui está querendo zombar de Deus, caçoar de Deus. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas talvez a nossa atitude seja assumida no mundo espiritual como atitudes de zombaria, porque a gente cai, pede perdão e volta e vai e tal, e fala assim: não, de Deus não se zomba, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E nisso não tem diferença de pessoas, pode ser cristão, pode ser não cristão, não tem diferença. Também, irmãos, eu entendo por esse texto que nós estamos diante de um Deus que se compadece quando Ele vê arrependimento no nosso coração. Deus se compadece, irmãos, quando Ele vê arrependimento nas nossas vidas. Então, eu e você não podemos nos contentar apenas com a libertação ou o livramento das situações que vivemos. Nós temos que buscar viver em obediência, para que o Senhor nos conduza ao centro do seu propósito, para que o Senhor nos conduza a uma vida abençoada, para que eu e você sejamos luz do mundo, sal da terra. Amém, irmãos? Para que nós possamos, como igreja, expressar a glória de Deus.
Foi isso que Deus tinha. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou assim: em você, né, serão benditas todas as nações da terra. Depois Moisés, Deus através de Moisés, que é o primeiro legislador para todo o povo de Israel, a descendência de Abraão, fala assim: vocês serão para mim nação santa, um povo sacerdotal. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, se referindo à igreja, chamados das trevas para proclamar as virtudes de um Deus amoroso. Nós temos essa missão e que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Você pode estar colocando a sua vida agora. Se você percebe alguma situação que possa estar trazendo um desvio de entendimento, ou uma anuência, ou como é que eu vou dizer, uma concordância com uma vida que quando está em dificuldade, clama, Deus livra, tem um período de paz e depois volta a cair. Aí clama. E a pessoa então, ela estabelece a sua vida nesse princípio. Ela estabelece o seu relacionamento com Deus nesse princípio de cair, clamar, ser perdoado, ter um tempinho, depois cair de novo. Irmãos, não é assim que o Senhor quer que você viva. Deus é misericordioso e você e eu temos experimentado isso. Deus é um Deus bondoso e eu e você temos experimentado. Todas as vezes que Ele vê um clamor no nosso coração, todas as vezes que Ele vê um arrependimento em nossas vidas, Ele se compadece de nós. Mas eu acredito que o Senhor nessa manhã está esperando de mim e de você, de nós, como igreja, um propósito de não viver dessa forma, mas de viver, claro que confiando na sua misericórdia, confiando no seu cuidado, mas um propósito de vivermos uma vida que obedece, que caminha alcançando vitórias em progressão. O arrependimento tem que trazer crescimento espiritual. Amém, querido? Eu creio que você está me entendendo nessa manhã. O arrependimento tem que produzir em nós um crescimento espiritual, uma mudança de mente, mudança de atitudes, e a graça de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, ela está sobre nós. Nós vemos aqui que talvez eu e você, irmãos, não sei se eu e você teríamos a mesma atitude que Deus teve lá na época dos juízes. Aquele povo ia só piorando, mas Deus tinha uma aliança com eles, e Deus então foi fiel à aliança que Ele tinha, e Deus se compadeceu do povo. Deus percebeu que aquele povo, embora estivesse errando, se arrependia, então Deus dava mais uma chance. Mas eu não quero viver de chance em chance, eu quero viver, queridos, fundamentado na graça, fundamentado num Deus que me capacita a viver e andar em santidade, que a minha casa possa viver algo diferente, que a minha família possa alcançar algo diferente, que os meus filhos possam ver em mim atitudes diferentes, que um legado seja deixado através de você para aqueles que estão ao seu redor. Que Deus possa derramar sobre nós. Queria convidar você a ficar em pé enquanto a Luísa ministra uma canção.